Olá, eu irei ministrar o trabalho com o título de Operações de Baixo Carbono em Indústrias Manufatureiras, Estratégias Chaves para Produtos, Processos e Cadeias de Suprimentos. Junto comigo estão os autores Tayla Zomer, Rainera Pizzini e Eduardo Zancu. Bom, a gente sabe que a mudança climática ela é uma das maiores ameaças do nosso século e o setor industrial ele tem um peso enorme nisso, né? Porque só a manufatura responde por cerca de 40% das emissões globais. Então, diante desse cenário, a pergunta que acabou nos motivando a desenvolver esse estudo foi quais estratégias podem ser utilizadas pelas indústrias para poder reduzir essas emissões de carbono em suas operações, né? Então a ideia foi organizar essas estratégias e mostrar como que elas podem, de fato, transformar a forma como a indústria se relaciona com a sua sustentabilidade. Bom, para responder essa questão, a gente realizou uma revisão sistemática da literatura, escolhemos a base de dados da Scopus, que é bastante reconhecida pela qualidade de seus trabalhos, e buscamos termos relacionados a operações, produtos, processos e cadeias de suprimentos, todos de baixo carbono. No início, encontramos 481 publicações, mas depois de aplicar os filtros e os critérios de seleção, acabamos ficando com um corpus final de 50 artigos. E esses artigos eles serviram de base para a gente poder identificar quais foram, né, as principais estratégias que estão sendo discutidas e aplicadas no contexto industrial. Os resultados eles foram divididos em três dimensões fundamentais. Na primeira dimensão, né, que são os produtos, o que aparece com muita força é a importância do design sustentável. Então, pensar no impacto ambiental desde a concepção do produto é muito importante. E é um destaque também para produtos mais leves, porque eles reduzem emissões durante o seu transporte, e também para produtos modular, porque eles permitem diversidade sem aumentar tanto o impacto ambiental. Então, basicamente, a forma como o produto ele é planejado pode definir quanto ele será poluente ou sustentável ao longo de toda a sua vida útil. Na segunda dimensão, que é os processos, a literatura ela nos mostra que a descarbonização ela depende de um esforço conjunto entre a tecnologia e a gestão, e isso acaba envolvendo medir detalhadamente as emissões de cada etapa do processo. Então, seria ajustar parâmetros no chão de fábrica, adotar fontes de energias renováveis ou até mesmo respeitar, né, reaproveitar, perdão, os resíduos industriais. Um ponto interessante é o uso do Big Data para poder monitorar e otimizar esses processos. Quando a gente fala de cadeia de suprimentos de baixo carbono, o desafio é ainda maior do que processo de produtos, porque não depende só de uma empresa, né, mas de toda uma rede de parceiros. E a literatura ela nos mostra várias frentes de ação, uma delas que é a principal, é a reestruturação da logística, mas a descarbonização ela não acontece sem a colaboração, né? Então, quando olhamos para a cadeia de suprimentos, a descarbonização ela só funciona se houver uma visão coordenada, então é um conjunto de empresas, governo e até mesmo tecnologia trabalhando lado a lado para realmente reduzir as emissões dentro da indústria. É, Na parte de discussão, a gente viu que os resultados eles nos mostraram que estratégias isoladas elas não são suficientes. Então, por exemplo, não adianta você ter um produto sustentável se o processo produtivo desse produto continua poluente ou se a cadeia logística desse produto ainda depende de transportes altamente emissores. Então, a chave está na integração, pensar de uma forma holística em produtos, processos e cadeias de suprimento como parte de um mesmo sistema é fundamental. E a partir da análise dos 50 artigos foi possível mostrar essa visão ela é um grande diferencial, né? Então, claro que vão existir desafios, como por exemplo o alto custo inicial para implementar essas estratégias, ou até mesmo a resistência cultural dos operadores em setores mais tradicionais, mas é possível transformar a nossa indústria em um local mais sustentável. Como próximos passos, a gente viu potencial no uso do método Dematel, que ajuda a priorizar as ações, e também pode ser útil desenvolver um framework para ajudar, né, os gestores a aplicar essas estratégias em diferentes níveis. Bom, basicamente o resumo do nosso trabalho foi esse. Caso tenha alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a gente. Agradeço pela oportunidade de estar podendo apresentar o nosso trabalho. E é isso, muito obrigada.